Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Quem não me conhece ainda, eu sou Laura Martins, autora do blog Cadeira Voadora. Sou cadeirante, estou em isolamento voluntário. Hoje está completando 10 dias que eu não saio de casa, tomando os cuidados devidos por causa da pandemia de coronavírus, porque, embora nem todas as pessoas com deficiência façam parte do grupo de risco, é muito importante que algumas dessas pessoas tomem mais cuidado. Por exemplo, quem usa equipamentos, cadeira de rodas, bengalas, muletas, próteses, precisa que todos esses equipamentos estejam higienizados, muito higienizados, já que o vírus sobrevive por um tempo nos materiais, tempos diferentes em materiais diferentes. Então, a cada vez que um cadeirante sai de casa, ele precisa higienizar completamente a sua cadeira de rodas, para que o vírus não seja transmitido a ele. E vamos combinar, higienizar uma cadeira de rodas toda vez que a gente sai de casa, se você anda e sai com um sapato, você tira o sapato antes de entrar em casa. Mas como é que nós vamos tirar a cadeira de rodas antes de entrar em casa? Não tem como fazer isso. E então, não é só o aro que a gente precisaria higienizar. A gente precisaria higienizar todos os lugares da cadeira de rodas onde a gente tocou ou onde as outras pessoas tocaram. Como a gente precisa de ajuda o tempo todo, os punhos também precisariam ser higienizados. E vamos supor o caso de uma pessoa cega, que o contato dela com o mundo se dá utilizando as mãos, utilizando o tato. Às vezes ela precisa de ajuda para atravessar uma rua. Então, levando-se tudo isso em consideração, o ideal é que a pessoa com deficiência fique em casa, em isolamento, ainda que ela não faça parte do grupo de risco, porque ela vai fazer parte do grupo de risco se ela tiver alguma doença crônica, como hipertensão, se ela tiver diabetes, se ela tiver alguma doença autoimune, se ela tiver alguma doença rara, que seja uma doença que provoca uma baixa no sistema imunológico. E se ela tiver comprometimento respiratório, todas as pessoas que têm comprometimento respiratório estão no grupo de risco. Isso significa que, novamente, o ideal é que a gente não saia de casa. Pode ser difícil para muitas pessoas, a gente sabe disso. E eu entrei ao vivo agora para poder reforçar com vocês a importância de as pessoas com deficiência manterem cuidados até maiores do que as pessoas que não têm deficiência, exatamente por causa dessa vulnerabilidade nossa com os equipamentos, pois se até óculos tem que ser descontaminado e a gente, para poder passar a mão no rosto, tem que higienizar a mão corretamente. Eu posso pegar agora no meu rosto, posso pegar nos meus óculos, porque antes de conversar com vocês, eu já higienizei as minhas mãos, eu higienizei o celular, eu higienizei o meu teclado. Mas e se eu ficar saindo? Eu pioro 1000 vezes a situação. Quantas vezes que eu vou precisar limpar óculos, cadeira de rodas, para quem usa uma prótese, não é? Para quem tem uma amputação, para quem usa um andador, para quem usa uma cadeira motorizada, tem que higienizar o joystick da cadeira motorizada. Então, é melhor não sair. Além da gente correr menos risco. E olha, para quem tem uma imunidade mais baixa, e muitas pessoas com deficiência têm imunidade mais baixa, pessoas que tiveram lesão medular, pessoas que fazem cateterismo têm infecções urinárias frequentes,
por causa disso, acabam ficando com a imunidade mais baixa. Se eu tenho a imunidade mais baixa, realmente não faz sentido que eu me exponha ao risco, ok? Isso precisa estar muito claro na cabeça da gente. O vírus se transmite através das gotículas que saem da nossa boca, que saem do nosso nariz quando a gente conversa. Vocês já notaram que tem gente que conversa cuspindo na gente? Então, isso é muito perigoso. E uma saliva, isso que a gente chama de perdigoto, atinge a gente até 2 metros de distância. Se atinge a gente até 2 metros de distância, pensa bem o tanto que é importante essa recomendação de evitar aglomeração. Como que eu vou evitar receber uma cusparada de uma pessoa que pode estar contaminada? Porque nós não sabemos quem está contaminado ou não, já que não existem testes suficientes para todo mundo. E muitas pessoas estão contaminadas e não têm sintomas. Eu vou parar um pouquinho para mandar um beijo para esse pessoal gracinha que tá mandando coraçãozinho, beijos, acenos. Obrigada, viu, gente? É muito bom estar aqui com vocês. Então, voltando, quando a saliva sai da nossa boca, ou uma gotícula que sai do nosso nariz, atinge a gente, pode, às vezes, a mão, porque as pessoas ainda não aprenderam a tossir dessa forma, né? Ou espirrar colocando a parte interna do braço. Muitas vezes a gente usa as mãos e aí contamina as mãos, dá a mão para outra pessoa, abraça a outra pessoa, segura na barra do ônibus com a mão contaminada. E aí o que a gente vai fazer? E já viu gente também que fica pegando no cabelo toda hora? Tem muita gente assim. Sempre foi assim, gente. A gente é que nunca atentou para essa falta de higiene. Vocês já viram em self-service que as pessoas ficam agitando o cabelo, passando a mão no cabelo e depois coloca a mão na colher para poder se servir? É muito complicado, sempre foi muito complicado. Só que agora, essa gripe não é uma gripezinha, gente. Não é um resfriadinho. Essa gripe, ela atinge os pulmões e provoca sintomas de pneumonia. Para quem já tem um comprometimento respiratório ou para quem já tem baixa imunidade, é muito perigoso. Ontem eu vi uma entrevista com o Dr. Paulo Saldiva. Eu não sei se vocês conhecem, eu gosto muito dele. É um médico muito bem informado, muito centrado. E ele, em geral, é comentarista no jornal da TV Cultura, que passa às 9h15. E ele usou uma metáfora interessante. Ele disse que esse vírus, ele tem como se fosse uma âncora que se encaixa em determinados órgãos, em vários órgãos, e não é uma coisa simplesinha. Então, se essas âncorazinhas começarem a se encaixar nos pulmões de pessoas que já têm um comprometimento respiratório, que usam ventiladores como o BiPAP, que tem asma, então, que fumam. Fumantes são grupo de risco, assim, elevado à 10ª potência, porque estão com o pulmão comprometido. É por causa disso. Eu sempre digo que o mais importante é a gente compreender por qual razão que estão pedindo para evitar aglomeração e por qual razão que foi pedido determinado tipo de cuidado, como higienização das mãos, porque as mãos transmitem, já que a gente encosta no rosto, encosta nas outras coisas e o vírus sobrevive ali. Essa é a razão. A gente precisa compreender tudo muito bem para compreender a razão pela qual as autoridades sanitárias no mundo inteiro têm pedido para que a gente faça o isolamento, evite aglomerações
higienize corretamente as mãos, não é para fazer de qualquer jeito. Água e sabão, não precisa ser álcool em gel. Deixa o álcool sobrar para outras coisas em que você não pode usar água e sabão, porque vai danificar, ou quando você efetivamente precisar de sair de casa, que você às vezes não tem acesso a água e sabão, leva o álcool em gel no seu bolso. Mas muito cuidado, porque é altamente inflamável. Por que que eu estou falando isso tudo? De modo geral, eu não entro em questões políticas no blog Cadeira Voadora. E aqui, por favor, compreendam, não estou entrando em questões políticas. Estou entrando em questão de saúde pública, responsabilidade minha como pessoa com deficiência, como uma pessoa que está na internet utilizando as mídias sociais para poder informar, para poder conscientizar, para poder empoderar. Eu não colocaria a minha cabeça no travesseiro para poder dormir em paz se eu não estivesse conversando com vocês hoje e pedindo a vocês que continuem seguindo as recomendações das autoridades sanitárias. A ciência prevalece. Nós só estamos vivos hoje. Idosos só têm mais qualidade de vida. Pessoas com deficiência. Olá, Vinícius, bom dia. Dandara, tanta gente boa que tá por aqui. Rose, obrigada por vocês estarem aqui. Nós só estamos vivos hoje por causa da ciência. Nas últimas décadas, a ciência evoluiu tanto a ponto de deixar com vida pessoas que há muitas décadas atrás não estariam vivas. Eu não estaria viva se não fosse a ciência, porque eu tive uma mielite transversa e o vírus da mielite transversa, ele é altamente danoso para o sistema neurológico, ele se aloja na medula e eu não estaria viva se não fosse a ciência. Quantos idosos não estariam vivos se não fosse a ciência? Quantas pessoas com deficiência estão vivas por causa da ciência? Quantas vacinas descobertas que conseguiram conter surtos de poliomielite, de sarampo. Antes de existir a vacina contra a polio, vocês sabem quantas pessoas foram atingidas no mundo inteiro e sabem que estamos correndo o risco de ter outra epidemia porque as pessoas não estão tomando vacina. Então, estou dizendo tudo isso para dizer para vocês que fiquem com a ciência, em qualquer hipótese, fiquem com a ciência. Se a religião falar uma coisa e a ciência falar outra, fiquem com a ciência. E eu tenho uma religião, eu sou espírita, mas o próprio Allan Kardec falou para todos os espíritas nas suas obras básicas que se um dia a ciência falar algo diferente do espiritismo, para a gente ficar com a ciência, foi ele que falou. Então, entre religião e ciência, no que se trata, eu estou dizendo de saúde pública, viu, gente? Não estou falando de outros assuntos, não. Estou falando de saúde. Por favor, não me entendam mal. Se a religião falar uma coisa e a ciência falar outra, nós temos que ficar com a ciência. Se a política falar uma coisa e a ciência falar outra, nós temos que ficar com a ciência. Quem vai preservar a nossa vida é a ciência. Portanto, vamos continuar em casa. O ministro da Saúde ainda não se pronunciou, disse que não vai se pronunciar a respeito da fala do presidente ontem à noite, minimizando os riscos. Eu espero que o ministro da Saúde mude de ideia, mas a gente não sabe o que vai acontecer, porque entre o ministro da Saúde se queimar e ter que sair do ministério e deixar toda a população à deriva, é melhor que, de fato, ele se mantenha onde ele está, porque neste momento o ministro da Saúde está tendo condutas muito corretas
Acho que assim, todas as pessoas têm se manifestado a favor dele e apoiando as medidas. Realmente é uma pessoa com bom senso, é uma pessoa competente. Então vamos continuar apoiando o ministro da Saúde, as ações do Ministério da Saúde. Vamos acompanhar o Instagram, o Facebook do Ministério da Saúde e daquelas autoridades sanitárias nas quais a gente confia. E até agora eu tenho visto pronunciamentos muito centrados, muito corretos de médicos e autoridades sanitárias que a gente tem visto fazendo pronunciamentos e tudo mais, né? Eu posso citar aqui o caso do Dr. Paulo Saldiva, do Drauzio Varela, mas vários infectologistas, vários virologistas que vocês podem pesquisar no mundo inteiro, não só no Brasil, até mesmo duas autoridades de outros países que estavam minimizando os danos do coronavírus já voltaram atrás e já tomaram outras condutas. Fiquem atentos, continuem pesquisando e vamos ficar com as recomendações das autoridades sanitárias. Felizmente, o prefeito de Belo Horizonte, graças a Deus, diz que vai manter o isolamento. É claro que a economia vai sofrer impacto. A gente pode fazer diferente? Pode. Mas a gente precisa sentar para conversar. Então, uma rede de televisão nacional não é o lugar para dizer que é contra a imprensa, contra as autoridades sanitárias ou contra governadores e prefeitos. É melhor se sentar com essas autoridades e discutir o assunto com elas, para ver de qual forma que a gente pode minimizar os prejuízos para a economia, sem colocar a população em risco. Porque o que adianta a gente privilegiar a economia e deixar a população morrer? Eu pergunto para vocês, qual economia que vai sobreviver com uma grande porcentagem da população doente, precisando de ser entubadas, precisando de UTI, e vocês sabem, a gente não tem ventilação, a gente não tem condições de entubar todas as pessoas que vão precisar se esse vírus se disseminar muito velozmente. Ele não pode se disseminar com muita velocidade. O Alex está dizendo aqui que não é hora de polêmicas e sim de união, está coberto de razão. É hora de união com toda certeza. E é hora da gente se proteger, de proteger os outros. E quem puder ficar em isolamento, mantenha o isolamento. A gente sabe que tem pessoas que não podem ficar em isolamento. Tem pessoas que precisam sobreviver, elas precisam ganhar dinheiro para sobreviver. Motoboy precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Motorista de Uber, motorista de táxi, pessoal da área de saúde, bombeiros, policiais. E a gente precisa agradecer muito a essas pessoas que estão na rua para que a gente possa ficar dentro de casa. Eu sou muito grata a essas pessoas, mas se você pode ficar dentro de casa, fique dentro de casa. Vamos aguardar o pronunciamento das autoridades sanitárias, mas se você pode ficar, fique. Compreenda o processo de disseminação do vírus para que você possa tomar a sua decisão sem se basear em fake news, sem se basear em pessoas que não compreenderam a que ponto que a gente pode chegar se esse isolamento não for mantido.
sem pânico, não tem necessidade de pânico. Se você estiver ansioso demais ou ansiosa demais, se você estiver muito angustiado ou angustiada, se estiver muito triste, vamos procurar os serviços que estão se colocando à disposição para ajudar. Tanta gente tem se colocado à disposição, tantos psicólogos estão aí colocando o número de telefone, até trabalhando gratuitamente para que a gente possa ser ajudado nesse momento. Vamos ligar para os amigos. Telefone não é proibido, telefone não transmite vírus, a não ser que as pessoas diferentes usem o mesmo aparelho sem descontaminar esse aparelho, mas telefonar para uma pessoa para poder fortalecê-la emocionalmente, isso não transmite vírus, né? Olha só, eu tô há 10 dias sozinha em casa, eu moro sozinha e voluntariamente eu me isolei há 10 dias e eu não tô me sentindo sozinha. Toda hora alguém telefona para mim, manda uma mensagem, meu álcool acabou. E aí uma amiga passou, deixou o álcool para mim na portaria do meu prédio, para eu nem ter que descer para poder encontrar com ela. Nós podemos nos apoiar sem precisar sair de casa. Mais uma vez, que saiam de casa. Ei, pedacinho do céu, Alex, depois vou ler seus comentários com calma e te respondo por mensagem direta, tá? Eu não, gente, é uma inabilidade minha, não dou conta de falar e ler os comentários ao mesmo tempo. Tá legal? O Alex está dizendo que tem uma deficiência e doenças pré-existentes e tá indo trabalhar contra a vontade dele. Pois é, essas são questões muito complicadas, porque se o André, Alex, se o Alex tem condições que recomendam que ele permaneça em casa e o chefe dele está fazendo com que ele vá trabalhar, ele pode transmitir o vírus para as outras pessoas, por exemplo. Ou as outras pessoas podem transmitir o vírus para ele e para a pessoa que faz parte do grupo de risco, talvez a imunidade possa não dar conta. Talvez essa pessoa vá precisar de muito mais cuidados. Talvez ela demore muito mais tempo para poder se recuperar. Como este é um vírus novo, né? Tanto que a gente não fala mais coronavírus, a gente está falando o novo coronavírus, porque até hoje já foram descobertos 7 vírus dessa cepa de coronavírus. Nós não conhecemos o suficiente a respeito dele. É por isso que cada dia a gente vê os infectologistas dando informações novas. É porque o vírus está sendo estudado. As pessoas, à medida que elas vão falecendo, os tecidos vão sendo pesquisados para que a gente descubra a vacina para ele. Mas as pessoas vão se infectar? Vão. Uma grande porcentagem da população vai se infectar? Vai. Mas vocês já viram aquela questão da curva, né? Por que a gente precisa achatar essa curva? As pessoas não podem se contaminar todas ao mesmo tempo, porque a gente não tem leito suficiente para essas pessoas, nem nos hospitais públicos e nem nos hospitais privados. Porque essas pessoas vão precisar de tratamento intensivo, vão precisar de ser entubadas, de repente vão precisar de corte para fazer uma traqueostomia, porque não vão conseguir respirar. Esse vírus, o Dr. Saldiva estava explicando ontem, ele tem um comportamento muito estranho. A imunidade de algumas pessoas, e são muitas pessoas, quando vocês veem, por exemplo, porcentagem, 2,5% da população, até 5% da população, que tem problemas graves ao contrair o vírus, imagina quantos milhões isso significa no Brasil. Não é pouca coisa, gente, quando a gente fala 2,5% da população. Mais uma vez, não é para que a gente fique em pânico, é para que a gente tome os cuidados devidos. Nós já passamos no Brasil e no mundo por situações muito graves. Eu tenho mais de 50 anos de idade, eu já passei por situações graves no país em que a gente precisou recolher toda
todas as forças, o que a gente tinha de melhor, ser solidários uns com os outros para poder passar por aquelas situações. Eu já passei por situações gravíssimas. Eu já estive entre a vida e a morte. Então, é por isso que eu tô falando isso tudo. Porque eu sei o que significa. Eu sei que a gente tem que ter zelo, e mesmo tendo zelo, eventualmente a gente pode contrair o vírus, mas quanto mais zelo a gente tiver, menos pessoas vão ser contaminadas imediatamente para não sobrecarregar o sistema de saúde. Se a gente tiver que adoecer, que a gente adoeça progressivamente para que o sistema de saúde dê conta de cuidar de nós. Os médicos não estão aguentando de tanto cansaço. Isso tem que ser levado em consideração. Sim, pessoas idosas em casa são agravantes, sim. Se uma pessoa se contaminar tendo o idoso dentro de casa, o idoso tem que ser isolado. Nós não queremos perder os nossos idosos, a não ser que seja a hora deles irem, mas não precisamos apressar essa hora, ok? Então agora eu passei para poder reforçar isso para vocês. Continuem em casa, apesar do pronunciamento ontem do presidente da República. Vamos aguardar que ele volte atrás, mas vamos seguir as recomendações da comunidade científica no mundo inteiro. E vamos seguir as recomendações do Ministério da Saúde, porque até agora o ministro da Saúde tem feito um trabalho muito competente. Eu não sei daqui para frente, mas até agora tem feito um trabalho muito competente, ok? Então, zelo, autocuidado, ficar em casa e pânico não. Se você está precisando de ajuda, procure outra pessoa para poder conversar. Não fique o tempo todo focado nas notícias ruins. Tem um jornalista que eu gosto muito, que é o André Trigueiro. Vocês vão encontrá-lo aqui no Instagram. Todas as manhãs, às 9 horas, ele tem o Papo das 9. E as lives dele são excelentes, porque ele traz as informações mais atualizadas. Ele é um jornalista muito atualizado, mas é um jornalista ético, que não está comprometido com nenhuma corrente política, não está comprometido com canal de televisão. Inclusive ele critica o canal no qual ele trabalha, e é um cara assim com um fortalecimento moral muito grande. Eu acompanho há anos, posso dizer isso para vocês. Acompanho o André Trigueiro no Papo das 9 todas as manhãs, porque ele ajuda a gente a disseminar as nossas dúvidas, acabar com as nossas dúvidas, sempre de um modo muito centrado, muito alto astral, muito para cima, sem sensacionalismo, sem pânico e sem tomar partidos. É o jornalista que atualmente eu posso indicar para vocês. Nem precisem assistir noticiário se vocês não quiserem. Elejam uma vez por dia, 2 vezes por dia, alguém para vocês acompanharem. Gente, obrigada a vocês. Estou vendo aqui as mensagens carinhosas me agradecendo, mas eu que agradeço a vocês por estarem aqui. E, por favor, me ajudem a disseminar essas informações para que as pessoas fiquem em casa, mas não fiquem com medo, não fiquem com pânico. A gente já deu conta de muitos problemas, nós vamos passar por este também, juntos. Beijo grande para vocês. Eu vou encerrar essa live. Vocês sabem que fica salva durante 24 horas. Me deram uma dica para eu salvar essa live e colocar no YouTube. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Eu aviso para vocês pelos stories, tá bom? Um beijo grande, viu?